Olá, eu sou Alcicleia Matos. Eu sou Jarlene Costa. Nós somos acadêmica do 7º período do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Uniaselv. Nessa videoaula, nós trabalharemos o tema A Reinvenção Docente em Tempos de Isolamento Social. Nossa videoaula tem como objetivo conscientizar o docente sobre a importância de se buscar novas capacitações e renovações que possam garantir ações pedagógicas funcionais e inclusivas, não apenas mediante o cenário de isolamento social, mas principalmente em toda a sua trajetória enquanto profissional da educação, reforçando que a formação continuada pode e deve ser uma ferramenta positiva para o sucesso e qualidade do ensino-aprendizagem. Refletiremos também sobre as principais dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem neste período de pandemia. Falaremos um pouco sobre a pandemia e seus efeitos na educação. Principais dificuldades observadas no processo de ensino e aprendizagem neste período. Foram possível observar que os maiores vilões para o processo de ensino-aprendizagem neste período pandêmico foram, primeiro, a falta de preparo dos docentes com relação ao conhecimento e manuseio das ferramentas digitais oferecidas pela instituição escolar. Com relação a este contexto, Oliveira nos diz que uma das principais dificuldades da educação digital durante a pandemia foi a falta de habilidade dos professores com relação ao ensino EAD. Diversos professores não tinham conhecimento sobre o método de aula online e não tiveram tempo para realizar o treinamento de ambientação nas plataformas de ensino. Segundo, a desigualdade digital. Nesse sentido, Nogueira nos diz que é crucial avaliar quais os recursos tecnológicos que já estão à disposição dos alunos, de modo a evitar penalizar ainda mais aqueles em situações mais vulneráveis. Entendemos que o cenário pandêmico afetou todos os setores da sociedade e trouxe grandes desafios. Porém, com relação à educação, os efeitos foram realmente preocupantes, evidenciando a falta de preparo de docentes em relação às ferramentas utilizadas na modalidade de ensino à distância, bem como ressaltou ainda mais a desigualdade que existe em nosso país, principalmente com relação à oportunidade de inclusão digital. Pois bem, você que está aí do outro lado da tela pode se questionar sobre a relevância de abordarmos essa temática. Vou já lhe dizer. Primeiro, não podemos falar de reinvenção docente sem questionar a preparação desse docente, pois entendemos que o sucesso da aprendizagem depende e muito da qualidade do ensino. Portanto, se o profissional da educação não estiver devidamente preparado para assumir esse desafio, a reinvenção de suas práticas nesse período pandêmico vão ficar no vácuo. Vocês não concordam? Por quê? Porque não se trata apenas de expor seus conteúdos em plataformas ou ferramentas digitais. É preciso que se tenha conhecimento necessário do uso dessas ferramentas para que seus conteúdos alcancem seu objetivo, que acredito eu que seja uma aprendizagem de qualidade, certo? Outro ponto que torna relevante essa temática trata-se de conhecer a realidade de cada aluno, suas dificuldades, suas limitações, pois não adianta estar preparado para encarar essa nova modalidade de ensino se o seu público não possui as condições necessárias para se valer de seu esforço, certo? Quando nos referimos à desigualdade no contexto digital, é justamente nesse sentido, pois muitos alunos não possuem as ferramentas necessárias para ingressar nesse novo contexto de aprendizagem. E essa desigualdade acabou alavancando ainda mais uma situação que já é uma realidade na educação de nosso país,
que é a evasão escolar. Entendemos que essa nova modalidade de ensino trouxe grandes desafios, onde a maioria dos professores foram obrigados a viver em condições de trabalho em contextos profissionais totalmente novos, levando os mesmos a uma adaptação brusca de suas práticas pedagógicas. E com isso, assumiram desafios intelectuais e emocionais muito diversos daqueles que caracterizavam o contexto escolar no qual aprenderam em seu ofício. Sobre a falta de preparo dos docentes, ressaltamos a importância da formação continuada. Entendemos que a formação continuada é um processo permanente de aperfeiçoamento e atualização do conhecimento, pois é por meio dela que o educador se torna um facilitador e não apenas um transmissor de conteúdo, potencializando, assim, o processo de ensino-aprendizagem. Vejamos razões para se investir na formação continuada. A mesma mantém os professores atualizados, motiva os professores e contribui para o alinhamento de propósitos da instituição escolar, melhora a qualidade do ensino, cria novas oportunidades e facilita a adaptação às diversas mudanças do contexto educacional, como as que vimos nesse período de pandemia. É preciso reconhecer que a aprendizagem para educador precisa ser contínua, não apenas em relação a conteúdos oriundos da profissão, mas principalmente investir em conhecimentos sobre as tecnologias e instrumentos tecnológicos que norteiam e, com certeza, continuarão norteando o processo de ensino-aprendizagem. Contudo, falar sobre a prática docente no formato online e aulas remotas em tempos de pandemia é com certeza desafiador, pois entendemos que a prática docente depende não só do empenho do educador para se adaptar, mas de condições de trabalho favorável também. Sobre a desigualdade digital, a importância de se conhecer a realidade do aluno. Para melhor entendermos esse contexto, ressaltamos o pensamento de Sampaio, que nos diz que a desigualdade digital decorre do fato de as pessoas terem diferentes níveis de acesso à internet, equipamentos como telefones celulares e computadores, bem como diferentes habilidades para acessar e usar a internet e equipamentos. Para Nogueira, é crucial avaliar quais os recursos tecnológicos que já estão à disposição dos alunos, de modo a evitar penalizar ainda mais aqueles em situações mais vulneráveis. Sabemos que as dificuldades de adaptação no modelo de ensino remoto são naturais, levando em conta a forma como tal modalidade foi implantada no âmbito escolar. Com relação à desigualdade digital, ressaltamos que a realidade de muitos alunos dificultou e muito o acesso dos mesmos às aulas online, pois muitos não possuíam as ferramentas necessárias para ingressar nesse novo contexto de aprendizagem. O pensamento de Nogueira, quando diz ser crucial avaliar quais recursos tecnológicos já estão à disposição dos alunos, levanta uma questão relevante, pois a desigualdade digital, no geral, refletem, reproduzem ou espelham as desigualdades sociais, resultando assim em ações educacionais muitas das vezes falhas. Entendemos que com o acesso precário ou nulo e muitas das vezes restrito ao único aparelho celular na casa, muitos alunos ficaram sem ter uma aprendizagem adequada. Tendo a educação como foco, cabe questionar o fato da conectividade ainda ser encarada como um privilégio social, quando na verdade já poderia e deveria ser compreendida como um direito de todos. É certo ressaltar que durante a pandemia, a educação no Brasil tornou-se um privilégio, deixando muitos
deixando milhares de estudantes sem garantia de seu direito à educação. Neste momento, vamos fazer uma breve revisão sobre os assuntos abordados para melhor enfatizar nossa temática. Falamos sobre a importância da formação continuada para o docente, contudo, reforçamos que a conscientização docente é tão importante quanto o próprio contexto. Pois, se ele não reconhecer que a sua aprendizagem precisa ser contínua, não adiantará de nada, pois a qualidade de nossas ações provém da construção de nossos conhecimentos. Assuntos abordados sobre a formação continuada. É fundamental que o docente se conscientize sobre a importância de buscar novas capacitações e renovações profissionais, não apenas mediante o cenário de isolamento social em que vivemos, mas para toda a sua trajetória enquanto profissional da educação, para garantir que suas ações pedagógicas para que as suas ações pedagógicas aconteçam de forma funcional e inclusiva, reconhecendo que a formação continuada pode e deve ser uma ferramenta positiva para o sucesso do ensino-aprendizagem. Sobre a desigualdade digital, foi possível constatar que a pandemia acelerou os problemas e acentuou as desigualdades já existentes em nosso país, pois, com o acesso precário ou nulo e, muitas vezes, restritos a um único aparelho celular na casa, muitos alunos ficaram sem ter uma aprendizagem adequada. Entre as principais causas para o abandono escolar está a questão socioeconômica, considerando que os estudantes das classes sociais mais baixas lideram os índices de evasão. Importante ressaltar que a prática docente, seja ela presencial ou online, não pode ser vista de forma isolada, desconsiderando os demais fatores envolvidos, pois só com o empenho mútuo será possível oferecer ao processo educacional um conceito de qualidade igualitária. É importante ressaltar que mesmo que o cenário que nos levou ao isolamento social já tenha dado lugar à retomada da vida normal, é quase certo dizer que haverá consequências. Por isso, ressaltamos a importância do profissional da educação estar preparado para essa nova etapa do pós-pandemia também, pois é bem provável que alguns alunos ou até mesmo professores apresentem algum tipo de dificuldade. Acreditamos que o retorno às aulas presenciais, depois de um longo período de isolamento e restrições, trará novos desafios para os educadores, como, por exemplo, a responsabilidade de lidar com as dificuldades e comportamentos de alguns alunos. Ressaltamos que a participação da família nesse momento é extremamente importante, tanto para o desenvolvimento do aluno quanto para as práticas docentes, sendo a família um canal facilitador para a readaptação desses alunos no âmbito escolar. Reservamos este momento para deixar uma mensagem de motivação para vocês, que diz assim: acredite, você é mais valente do que pensa, mais forte do que parece e está mais preparado do que imagina. Aproveitamos também para agradecer a todos que tiraram um tempo para assistir nossa videoaula. Obrigada e um excelente recomeço a todos.